Hoje é nosso 11º encontro, hoje são 15 de junho, e nós vamos dar continuidade na temática da quinta-feira passada, em que o capítulo era sobre a datação e o ensinamento, o trabalho, né, o contexto de Shankara, e hoje tem 4 autores que o Alberto selecionou em especial, falando sobre o Shankara, sua datação e seu contexto. Então, como alguns desses dados se repetem, eu achei que era perfeitamente possível a gente reunir tudo hoje. E o que eu fiz? Eu fiz 2 slides de resumo sobre cada um dos autores. Então, vou apresentar esse resumo, e aí eu abro para vocês comentarem se tem alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar, algo a mais que vocês encontraram, alguma reflexão que fizeram, um contexto extra, uma discordância, um insight, né? Alguma coisa que vocês queiram contribuir, lembra, é um grupo de estudo. Apesar de que a distância, se a gente fica esperando, né, fica patinando. Então, assim, eu vou continuar conduzindo, eu vou apresentar brevemente esses 2 slides de cada, relativos a cada autor, e aí eu vou abrir para a gente, a cada 2, então, a gente vai conversando sobre aquilo que vocês viram e aquilo que foi dito, e a gente vai conversando um pouco. Eu vou colocar meus slides aqui. Boa noite a quem chegou agora, um prazer em revê-los. Pronto. Agora foi. Muito bem. Então, como eu comentei, hoje temos o nosso 11º encontro, e a temática é a união dessas 4 partes, né, que abordam uma continuidade ao que a gente tinha visto anteriormente, né? O grande Shankaracharya e alguns comentários que outros autores fazem acerca desse grande mestre. Então, é David Regal, que é um americano, eu vou comentar de cada um. O Swami Tapasyananda, o Subarao e a Blavatsky, né? Eu já coloquei a nossa programação, a proposta de programação. Sim, eu peguei mais devagar, tá? Eu peguei mais devagar, porque agora a gente vai começar a ver textos mesmo, né? Então, hoje a gente vê esse grande Mahatma Shankara, segundo esses 4 autores, principalmente esses 4, há outros citados ao longo do texto, e na quinta que vem a gente começa a parte 3 do livro, que são as obras e os discípulos de Shankara com as suas obras, né? Obras derivadas dos ensinamentos de Shankara, né? Então, nós vamos ter o fragmento budista vedantino de Sureshvara, que é considerado o principal discípulo de Shankara, né? O fragmento chama Naiskarmyasiddhi, o Rastamalaka, que é o Amalaka na mão, né? O Totaka, que é um hino de 8 instâncias, o Laghu Vakya Vritti, que é uma explanação sobre sentenças dos Vedas, as meditações de Shankara sobre a cognição direta do Atman, que é o Aparakshanabhuti. Daí nós vamos pegar o Vivekachudamani com algumas passagens sobre Atman e sobre Brahman, e finalmente o Atmabodha, que está no título do livro, né? Porque é uma tradução, é a primeira tradução em português desse pequeno texto de Shankara, mas ele é relativamente longo para que a gente possa fazer, propus trabalhar em 2 reuniões, porque eu acho que ele tem bastante material para a gente refletir, conversar, ir com calma, sem sair atropelando, simplesmente para passar por cima do texto, né? E o livro fecha com um capítulo sobre Atman, Blavatsky chamando de Atman o 7º princípio no homem, né, que é um capítulo extra dentro do livro, né? Então, para hoje, um comentário aqui. Por
que essa questão, eu acho que vocês já entenderam, mas eu quero reforçar, sobre a discussão do período e a localização do Adi Shankara. Adi é o original, né? O original Shankara. Por que a atenção e preocupação com a data e o local do personagem? Isso é importantíssimo se a gente realmente se importa com a linhagem dos grandes mestres, com com, a linhagem é esse sentido de transmissão oral, geralmente, né? Transmissão guru-discípulo, em qualquer que seja a tradição, nas tradições vinculadas à grande hierarquia. Então, se você não sabe o contexto desse sujeito, fica difícil compreender as suas conexões, os seus contatos, quem são esses grandes sábios e onde eles estão e qual a sua história, por que essa sua história e por que esses seus ensinamentos. Então, a gente sempre entendeu aqui no grupo da importância, aqui no grupo do Lux, da importância de compreender o contexto daquele personagem, porque ele não é um personagem solto na história. Ele é um personagem que tem uma história vinculada aos seus vínculos. E para quem compreende e entende como verdadeira a questão do karma, entende o quanto é importante a gente entender esse contexto e essa datação para colocar esse sujeito dentro dos seus vínculos, né? E isso é muito feito nos ensinamentos vinculados à grande hierarquia, né? Então, vamos lá. Primeira parte é Shankaracharya em David Regal, né? David Regal é um scholar norte-americano, ele é vivo, ele mora no Colorado, né? E ele é muito especializado, especialmente em tradições budistas, muito especializado em Blavatsky. Eu não sei se o Bruno já chegou, o Bruno traduziu um dos textos, um dos livros dele, junto ao grupo de Portugal, né? Ele é bem especializado em Kalachakra e ele lê direto, né, nos originais. Então, ele escreveu e publicou 2 textos especificamente sobre Shankara, né? A gente o conhece e é uma pessoa muito estudiosa e tem as suas ideias, né? Nem sempre a gente não precisa concordar em tudo, mas ele é muito respeitado nessa área de tradição Kalachakra, budista, Blavatsky e literatura das tradições esotéricas indianas, né? E nós estamos retomando o que a gente viu quinta passada. O David Regal cita as datas de 509 e 510, que foram dadas pelos iniciados tibetanos indianos e também pelos METs. Lembra, METs são os centros vedantinos na Índia, né? Na biografia escrita por Sitsukarya, que é do grupo de Shankara, um dos discípulos de Shankara, que hoje é um fragmento só de 8 páginas, que está escrito em Devanagari. Devanagari é a forma, né, de escrever o sânscrito, são as letras, os símbolos, os signos de escrever o sânscrito, e que está em Adyar, né, onde nesse texto data 509 como o nascimento de Shankara. Então, o Regal fez uma pesquisa nos materiais que ele foi encontrando, e quando ele cita os iniciados tibetanos e indianos, é referência a uma passagem que o Subarrow escreve, dizendo que ele ouviu dos iniciados isso. E também ele pesquisou nas biografias, que são os Vijayas, né, os Shankara Vijayas, de Anandagiri e Via Sakala, que também diz 509. Então, a opção dele, reforçando o que o autor, Alberto, também define, é 509 AC. Regal ainda encontra 509 em Udayavir Shastri, são autores indianos, né? Em Nataraja Iyer, esse é conhecido, Ramachandran, Dulkarni, Ramasubie e outros. Se quiserem mais informações, olhem no livro, né? Eu só estou citando aqui os nomes. Shankara, o que Regal chama muita atenção é que Shankara apresenta uma ênfase não teísta, uma ênfase advaita, né? Ele fala sobre uma realidade última, não dual, ou seja, advaita, e é bem impessoal. Então,
Shankara não tem a concepção de um Deus pessoal. Para ele, Brahman é a única realidade. Mas há textos atribuídos a Shankara com abordagens teístas, e aí ele dá alguns exemplos, o Alberto coloca alguns exemplos que o Rigel chama atenção, que confundem para Brahman, né, o Brahman supremo, com atributos aplicados a Deus, Deus Ishvara, né? O Ishvara é tradicionalmente traduzido como Deus, enquanto Brahman, ou para Brahman, é o aquilo, é o que está além, é o todo absoluto, uno, essas palavras todas, aquilo sobre o que nada pode ser dito, né? E o Rigel, então, comenta que o comentário aos Brahma Sutras, né, ele, Rigel, questiona e cita uma carta do Mahatma K.H., naquelas cartas dos mestres de sabedoria, ou nas cartas dos mestres da Sinit, né, no caso, essa foi nas cartas dos mestres da Sinit, que enfatiza que a vida una, ou para Brahman, não é Deus, e deve ser entendida como um princípio abstrato, algo que está além daquele que gera a manifestação, daquele que dá início ao processo de manifestação. Então, o Mahatma K.H. diz que não se deve confundir esses conceitos, e reforça a visão vedantina original. Está na carta. Eu afirmo que o Parabrahman dos Vedantinos e o Adi-Buddha, que é um termo usado na tradição budista, que também se refere a esse mesmo estado além de tudo, uma realidade última. O Adi-Buddha do budismo do norte, Mahayana, são idênticos. Ele ainda diz na carta, para Brahman não é um Deus, mas é a absoluta lei imutável, e Ishvara é o efeito de avidya ou Maya. Ou seja, Ishvara é uma construção derivada de Maya. Lembra que a gente viu lá nos primeiros capítulos. Rigel também comenta que nesse comentário ao Brahma Sutra, né, no comentário atribuído a Shankara, está dito que o texto Alambana Pariksha, de Dignaga, é citado nesse texto. Nos comentários aos Brahma Sutras atribuído a Shankara, há uma citação ao texto Alambana Pariksha, que é de Dignaga. Ora, mas Dignaga é do século V. Então, ideias de Dignaga e de Dharmakirti, que são dois bem conhecidos brahmanistas budistas Mahayana, né, são budistas Mahayana que tratam muito da questão do conhecimento, da epistemologia, eles são do século V e VI DC, e estão referidos nos comentários atribuídos ao Shankara acerca dos Brahma Sutras. Então, isso faz aquele questionamento que o Alberto muito chama a atenção, de que existem outros Shankaras que não o Adi Shankara, que é o Shankara original. Esses outros é porque recebem um título em honra a, quando eles são líderes em grupos vedantinos dedicados ao estudo de Shankara. O Rigel também refere problemas com o comentário atribuído a Shankara ao Bhagavad Gita, que nesse comentário ao Bhagavad Gita atribuído a um Shankara, existem os 6 atributos de Deus, como sendo 6 atributos para Brahman, o que não está de acordo com o ensinamento real do verdadeiro Shankara, né? Então, para Shankara, Brahman é a realidade una. Ela é indescritível e idêntica com Atman. Ela não tem atributos, coisa que a gente vem comentando nas reuniões. Então, Shankara difundiu essa visão Advaita. Esse princípio, segundo Rigel, é o mais essencial na tradição sabedoria oculta. Esse princípio de que Brahman é idêntico a Atman, não, que Atman é idêntico a Brahman e que Brahman é a realidade una, é o princípio mais essencial nessa tradição.
tanto da Vedanta Advaita, para Brahman, quanto do Adi Buda no budismo Mahayana. Brahman é totalmente impessoal, e Shankara não poderia abordar de forma diversa esse conceito. Então, por isso, Regal questiona alguns desses, e não só ele, é isso que o Alberto vai mostrar nesses capítulos, alguns dos textos atribuídos a Shankara e publicados com o nome de Shankara, como não sendo do Shankara original, lá do tempo do Siddhartha, mas um Shankara posterior, que geralmente vai se referir a esse Shankara do século 8 DC. Alguns pandits indianos, diz o Alberto se referindo a Regal, né, publicando no The Theosophist, que era a revista que a Sociedade Teosófica tinha na Índia, indicam, acho que ela ainda existe, por sinal, indicam que os tradicionais comentários atribuídos a Shankara sobre o Bhagavad Gita e aqueles mais extensos sobre os Brahma Sutras, e principalmente os mais extensos sobre os Upanishads, porque se reconhece que o Shankara original comentou alguns Upanishads, mas seus comentários aos Upanishads são curtos, são pequenos, são diretos, né? Que esses não devem ser do Shankara original, mas de pandits vedantinos posteriores. Então, vou dar uma paradinha aqui e pergunto, quem tem algum comentário, quem quer acrescentar alguma coisa? O David Regal é muito respeitado como scholar, como estudioso, como autor, né? Não sei se o Bruno está aí, o Bruno pode comentar um pouco mais ainda do Regal, mas eu conheço ele mais por causa das questões que ele escreve sobre o budismo e principalmente sobre Blavatsky e a relação com Kalachakra, que foi justamente o livro que o Bruno traduziu. Então, o meu deve estar aqui em algum lugar. Algum comentário? Levanta a mãozinha. Quem quer falar alguma coisa? Oi, Márcia, diga. Espera aí, teu som não está saindo. Não está tendo som. Agora vai. Foi? Deu, agora veio. Ok. Bem-vinda, é a primeira vez que eu falo com a Márcia. Muito obrigada por me receber. Eu fiquei com uma dúvida, ele diz de um Deus pessoal. Será que ele está falando de dar características humanas para esse ser, ou para essa ideia, né? Uhum. Que é inalcançável, né? Incognoscível, mas eu fiquei pensando, porque a gente vê muitas, por aí no dia a dia, a gente vê Deus é fiel, Deus é generoso, Deus é isso, Deus é aquilo, né? São todas características, supostamente, do ser humano, né? E eu fiquei me perguntando se, quando ele fala Deus pessoal, se é disso que ele está falando. Eu entendi assim também, Márcia, muito obrigada, porque é bem o que você está dizendo, a gente como humanidade tende a atribuir características humanas àquilo a quem a gente se refere. Então, Deus acaba refletindo características que são características nossas, como ser humano. E do que eu entendo, e eu peço desculpas porque eu não sou uma grande entendida, mas eu tenho me esforçado. Na tradição Vedanta, bem como na tradição budista, Mahayana, bem como na tradição Sufi, em várias dessas tradições, existe uma instância à qual não se podem atribuir nenhum tipo de característica, porque ela limitaria esse estado de ser, né, a uma condição em oposição a quem não tem, àquilo que não tem tais características. E por isso, eu gosto muito quando a Blavatsky tenta falar sobre isso na Doutrina Secreta, que ela diz o aquilo, não tem como atribuir algo. E até algumas reuniões atrás eu comentei sobre as dificuldades da nossa linguagem, né? Porque a Marina deu um reforço nisso. É eu falando sobre alguma coisa, e, portanto, só aí já tem uma oposição.
E é Uhum. muito comum, em quase todas as sociedades, talvez, ou é comum à natureza humana, se reportar a uma divindade no sentido de pedir apoio, auxílio, Uhum. Uhum. proteção, N Sim. coisas. O que seria completamente inaceitável, sem propósito, assim, sem lógica, incoerente com a tradição Vedanta Advaita, com a tradição budista na maior parte das suas linhas e com algumas outras tradições nesse mesmo sentido, né? O Bruno, que acabou de levantar a mãozinha, ele estuda uma tradição em que isso é muito, muito forte, muito claro, né? Porque esses conceitos eles vão se confundir com conceitos como vazio, Uhum. o Uno de Plotino, na verdade, tem essa mesma relação, né? Enquanto que o Uhum. que o Rigel está questionando é exatamente o que você chamou a atenção, Márcia. Como que Uhum. pode chamar para Brahman de Deus? Se geralmente nós atribuímos a Deus a capacidade de geração, a possibilidade de atender a pedidos, o que não faz muito sentido, né? Mas uma série de Uhum. características que se reportam à nossa experiência pessoal como humanos, né? Vai lá, Bruno. Uhum. Não só complementando também, né, na página 87, que até acho que você já mencionou isso, ele diz que não deveria haver numa obra de Shankara um viés teísta. Então, Uhum. o fundamental é tentar entender Brahman, ou para-Brahman, né, como é chamado também em alguns outros textos posteriores, né, mas são sinônimos, Uhum, como realidade única, última, né, como realmente essa instância última da realidade, essa realidade absoluta, esse absoluto que está presente em tudo, que contém tudo, mas que não é um ser exatamente do jeito que a gente concebe, né, o que é um ser identificável com uma personalidade, com características, e porque isso também é a dualidade agindo, né? Esse Brahman é não dual, então não tem como a gente dar nenhuma atribuição de fato para Brahman, porque todas essas atribuições e características, elas já são de Maya e não já são efeitos de Maya, né? E não Brahman. Mas aí fica sempre aquela questão, né? O cuidado que a gente tem que ter quando vai estudar esses assuntos também, porque muito da Vedanta posterior e da Vedanta até que faz sucesso, talvez mais no Ocidente, eles tendem a traduzir Brahman por Deus. E aí isso causa uhum. muita confusão, né? E eu acho que Desculpa, Bruno, mas igual traduzem Allah por é, Deus. É a exato. mesma questão, né? E É, se traduz por um ser, quer dizer que existem outros seres em oposição a este um ser, sim, né? sim. Ele é. Exatamente. Então, tomar esse cuidado, né? Porque também a gente se apega muito, acho que essa palavra Deus, normal pela nossa cultura, né? Por tudo que a gente aprende, mas tentar entender que realmente a palavra Deus e os conceitos de Deus do cristianismo tradicional, né? No gnosticismo é outra história, mas no cristianismo tradicional eles não cabem realmente aqui e não são um sinônimo de Brahman, definitivamente. E acho, Bruno, aproveitando a tua fala, que isso se refere também ao hinduísta, que é bastante, o hinduísmo, que é bastante teísta também. Dependendo da linha, né, ele é altamente teísta, né? Há uma divindade a qual o buscador se reporta, enquanto que se reportar a Brahman não faz sentido. Sim, exatamente. Até porque tem a Vedanta Advaita, não dual, que é essa, né, que a gente está se focando, mas tem uma outra Vedanta posterior que é dual, que é dualista, e essa vai ver como, como Deus, né, e aqueles vários deuses também. Aí isso pode ser entendido de várias formas também, né, aquela multiplicidade de deidades do hinduísmo, que tem no budismo também, entendê-las mais como princípios, né, Uhum. princípios já de um plano de realidade manifesto, princípios com os quais nós podemos nos conectar porque estão em nós também.
né, mas não como deuses também para serem idolatrados, que vão, né, trocar favores com a gente, que tem vontades humanas, não, não nesse sentido. Exato.